pôde, de alguma maneira, porventura, participar da aula, depois eu deixo lá no Google Classroom para que vocês possam acessar, tá bom? Na sala virtual de vocês. Bom, liguei outro microfone, espero que vocês estejam ouvindo bem. Algum de vocês dê um aceite aí, dê um joia. Em relação à minha voz, estão ouvindo? Beleza, obrigado, Raíssa. Vamos que vamos, agora vamos iniciar realmente, tá? Bom dia a todos e todas, bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que vão ver em outro momento. A gente vai iniciar a nossa aula, que a aula vai versar sobre trabalho e sociedade. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre trabalho e emprego, aula de sociologia, especificamente o conteúdo de terceiro ano do ensino médio. Então, é muito pertinente esse tema, sobretudo nos dias de hoje. E é importante também porque, para aqueles que vão fazer concurso, Enem, algum tipo de processo seletivo, esse tema é fundamental em importância. Ele não para, ele não tem pertinência escolar apenas, ou ele não figura o seu significado para a aula em uma escola. Não, é um tema de fundamental importância. Vamos que vamos, trabalho e sociedade. Sou o professor Miro Santos, a gente vai seguindo, discorrendo sobre alguns conceitos, de maneira breve, claro, sempre tem um material para consulta, para leitura, para quem quiser fazer a leitura, e a gente vai tirar algumas dúvidas mais prementes, mais importantes. Pessoal, o que é trabalho? A gente é possível ler em alguns dicionários de sociologia, é possível ler no livro de sociologia e de economia também, né? Trabalho geralmente é uma atividade que se produz algo. Então, é uma atividade na qual você pode oferecer um serviço ou produzir algo como uma mercadoria, como um objeto, como uma ferramenta. Então, serviço, produção de algo, e ele é uma alteração da natureza. E é legal, bacana, vou colocar um apontador aqui, olha lá. Natureza, ele é uma alteração da natureza em dois princípios, ou em duas frentes. A primeira, porque ele altera os objetos, né? Na hora que você exerce o trabalho, você está mexendo com algo que é natural, com algum elemento. E, em segundo, ele altera a nós mesmos. Então, quando nós, os seres humanos, eles estão realizando trabalho, eles estão criando cultura, eles estão criando algo no qual não existia. Então, eles estão além da própria prática que os animais fazem, né, por instinto. Então, os seres humanos, eles constroem cultura no momento de fazer as coisas, tá bom? Mais gente chegando, Vitória chegou. Bom, ele foi usado para classificar as pessoas. Sempre o trabalho ele foi utilizado para, cabe a algumas pessoas alguns tipos de atividade, cabe outras pessoas outros tipos de atividades. Então, a gente começa a fazer uma distinção aqui. Olha lá, imagens. Conseguem verificar a imagem, enxergar essa imagem de maneira clara? Ok, Isadora, Vitória estão respondendo ali. Bom, nessa imagem é possível perceber, né, a gente poderia dizer, duas comunidades ou dois mundos distintos. Do lado esquerdo, com os búfalos, a gente tem uma camponesa, e ela carrega algum objeto de coleta, de agricultura, né, e tem sua vida, e tem seu trabalho, seus afazeres. E do lado direito, a gente tem aqui um que a gente poderia dizer, né, woman business, uma mulher de negócios, possivelmente, né, no mundo ocidental, muito prestigiada, de muito valor. Então, a gente vai perceber que alguns autores da sociologia vão dizer o seguinte, que essa atividade de trabalho é importante em qualquer atividade que seja. Por mais que no nosso mundo ocidental, nosso mundo capitalista, essa da direita, a imagem da mulher com celular, uma casa, né, muito sofisticada, uma mulher provavelmente de negócios, segundo a apresentação dessa fotografia, ela é tida como, né, a mais importante.
Só que esse negócio de a mais importante, a gente tem que verificar com ressalvas, porque na história da humanidade, várias atividades foram realizadas, e essa mulher de negócio, ela é apenas, então, somente uma delas, né, de tipos de atividades que a gente pode fazer. E essa mulher camponesa também tem seu grau de importância, e não, a gente não pode menosprezá-la por conta da tradição ou por conta da sua renda, né? Ok? Que provavelmente vai ser menor, e no mundo ocidental vai ter muito pouca renda. Então a gente já falou alguma coisa sobre o trabalho ele resulta em desigualdades, tá, pessoal? Por quê? O que é desigualdade? Desigualdade é a privação de direitos para um indivíduo ou para um grupo de pessoas, privação de recursos, de acesso à cultura, à propriedade, a estudo, a consumo. Então, alguns grupos humanos, eles vão ter acesso facilitado e outros grupos não vão ter um acesso facilitado a esses recursos. Nós chamamos isso de desigualdade. E o trabalho, ele é uma dimensão social que resulta em hierarquia, resulta também em desigualdade. Qual foi a primeira divisão do trabalho? A gente pode chamar de divisão sexual do trabalho. Em algumas atividades do formulário Google, na outra atividade eu coloquei. Acho que era a última questão. Então, assim, a primeira grande divisão foi sexual, claro. Quem consegue ouvir alguns podcasts também, pensando sociologicamente, a professora Bruna, ela falou isso no áudio dela, e ela explicou. Quem conseguiu ouvir já tem uma dimensão bacana sobre isso. Que assim, as mulheres e os homens lá nas comunidades primitivas, nas primeiras comunidades nativas, povos mais simples, todos faziam as várias coisas que tinham que ser feitas na comunidade. A grande divisão era sexual. Então, cabia às mulheres algumas tarefas e cabia aos homens outras tarefas. Então, por que as mulheres, porventura, não caçavam? Em algumas comunidades elas caçavam. E eram, em sociedades matrilineares, a chefe de família era sempre mulher. Só que, de uma maneira geral, quem que cuidava das crianças? As mulheres. Quem precisava amamentar? A sua prole, a sua cria? As mulheres. Agora, imagina as mulheres caçando, fazendo várias atividades, com o uso da força física, algum tipo de conflito, com o bebê no colo e o bebê chorando. Então, assim, impossibilitava. Isso foi construindo essa divisão. As mulheres começaram a ficar na coleta, nos serviços mais artesanais, serviços mais domésticos. Bom, hierarquia também, outra hierarquia entre o trabalho braçal e o trabalho que nós poderíamos chamar de intelectual. Aquela primeira imagem das duas mulheres, uma camponesa e uma mulher de negócios, reflete muito isso, que há uma hierarquia, há uma divisão de valor mesmo. As pessoas percebem como algo bem separado, bem distinto. Mais uma imagem com trabalhadores. Por que essas imagens são importantes? Para a gente mostrar que no mundo, mesmo no mundo atual, essas imagens não são antigas, pessoal. Ah, isso era a imagem lá da... Não. Várias sociedades mantêm muita tradição em relação aos seus processos de trabalho, processos produtivos. Então, o trabalho ele não é o mesmo em várias partes do mundo, e a gente não pode colocar a nossa sociedade mais tecnológica, mais dita moderna, é só esses trabalhos que existem. Não. Mais outra sociedade comunal aqui. Trabalhadores do campo. Bom, dividir o trabalho em alguns momentos. Antiguidade, o trabalho não era valorizado. Ele não era valorizado muito porque o que se mantinha era um trabalho por escravos. Então lá, se você pega o antigo Império Persa, Império Romano, mundo grego, né? Esses períodos da antiguidade, esses locais, havia muitos escravos, pessoas que eram escravizadas, que não eram considerados cidadãos, e pessoas que às vezes eram punidas por ser algum tipo de... punidas em relação à liberdade por ser de outro país, ou de outro mundo, ou de outra comunidade. Então, por exemplo, os prisioneiros de guerra que acabavam sendo escravizados, eles também tornavam-se os trabalhadores de tal local. Então, assim, quem pegava no pesado, no labor, na labuta, naquele trabalho mais denso, mais severo, eram as pessoas de classe baixa e os considerados escravos. Então, o trabalho não era valorizado. Para os cidadãos livres, proprietários, no mundo grego, quem que não trabalhava? Os caras iam fazer filosofia. Então, de onde vem esse termo? Do latim tripalium,
que era considerado um instrumento de tortura, de 3 paus, para exercer um certo tipo de punição. E claro, o trabalho ele passou por séculos como algo negativo, algo muito ruim. A gente tem aqui um trabalhador, artesão. Essa mulher, provavelmente ela produz esses vasos, ela pega a sua matéria-prima, constrói, separa e adequa suas ferramentas. Então tem todo cuidado para esses processos. Pessoal, esse é um sociólogo chamado Max Weber, tá? Nasceu em 1864, morreu em 1920, sociólogo alemão, muito importante, escreveu muito sobre várias coisas. E o Max Weber ele vai dizer o seguinte, que para que ocorresse, né, muita perspectiva em relação ao capitalismo, uma mudança de perspectiva foi muito importante, né, no mundo social. Então ele vai dizer o seguinte, uma mola propulsora que empurrou um pouco, né, o mundo feudal para o mundo capitalista foi uma mudança de perspectiva. E qual mudança era essa? O trabalho que era algo desfavorável, algo não valorizado, algo tido como ruim, ele começa a ter outra percepção. As pessoas vão enxergá-lo como o quê? Como algo bacana. Então, veja bem, hoje a gente conversa com nossos pais, com nossos familiares, nossos amigos, professores, pessoa em algum curso, comunidades em geral, o trabalho é algo muito valorizado. Essa percepção não era a mesma. Isso começa a mudar quando? Segundo Max Weber, ocorreu na modernidade, a partir do advento da Reforma Protestante. Você tinha os protestantes que eles delegavam uma ação, uma prática, como caminho da salvação. Então, eram os puritanos. Então, eram os protestantes de uma denominação religiosa que tinham como objetivo, como meta, como princípio, controle. Controle do quê? Controle dos corpos, controle dos desejos, né? Então, buscavam um caminho para a salvação. Porque, segundo essa denominação religiosa, no sentido mesmo espiritual, no sentido em relação ao sagrado mesmo, segundo essa denominação religiosa, os puritanos, dos tipos de protestante, a salvação não é para todos. O céu, o paraíso, o que quer que seja, não é para todos. Então precisam ter a salvação, alguns eleitos, precisam fazer por onde? E uma das vias da salvação foi o trabalho. Então o trabalho começa a ser algo para dignificar o ser humano. Eu tenho um livro dele aqui, inclusive o título é muito sugestivo, não sei se vocês vão conseguir enxergar. O nome desse livro é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É do Max Weber. Então, assim, ele teorizou muito sobre poder, sobre burocracia, sobre a política, sobre o capitalismo, sobre a metodologia de pesquisa das ciências sociais, sobre sociologia, muito, pesquisou muito, um dos grandes pensadores do século XX, tá? Então, ele vincula as doutrinas, né, protestantes, calvinista também, ao espírito do capitalismo. Bom, o outro autor, eu já coloquei um pouquinho um modelo de um texto, um pequeno trecho de um texto dele, Durkheim. Nasceu em 1858, sociólogo francês, morreu em 1917, né, ano da Revolução Russa. E esse camarada aqui. O que o Durkheim vai dizer? O Durkheim, da mesma época da Revolução Industrial, da mesma época que nós chamamos de modernidade, essa época, o Max Weber estudou essa época, o Durkheim, o Emile Durkheim, estudou essa época, e o Karl Marx estudaram essa época. Então, assim, os três estão falando no mesmo período, só que cada qual com sua perspectiva, cada qual chamando atenção para algum elemento, alguma dimensão da sociedade. Em relação ao trabalho, o que o Durkheim falou? Ele falou o seguinte, que a divisão do trabalho, a divisão social do trabalho, ele escreveu um livro sobre isso, vai criar coesão, vai criar algo que não existia. Então, ele vai chamar isso de solidariedade, condição para a solidariedade. Só que, pessoal, solidariedade aqui não é amizade, não é ser bonzinho, não é ser altruísta. A exemplo, ajudar uma criança que está com dificuldade ou que acabou de cair. Ajudar um cego, deficiente visual,
ou uma velhinha atravessar a rua. Isso é altruísmo, isso é ser bondoso. Solidariedade para Durkheim é outro sentido. Solidariedade para ele é como se fosse o argamassa, os elos, como se fosse, né, aquilo que nos mantém coeso. Então, ele vai dizer que há dois tipos de solidariedade, e essa solidariedade ela existe por conta da interdependência funcional. Qual solidariedade? Solidariedade orgânica. São dois tipos de solidariedade. A primeira é a mecânica, que vai ocorrer em sociedades mais simples, povos nativos, povos nos quais a diferença entre as pessoas é muito pequena. Então, imagina uma sociedade tradicional, como os povos nativos, na qual a divisão de tarefas ela é muito sexual, que é aquela primeira divisão. Então, ele vai chamar de povos simples, existia uma solidariedade mecânica. A segundo tipo de solidariedade é dos povos em sociedades mais complexas, sociedade capitalista, sociedade moderna. Ele vai dizer que existe por conta da alta divisão de trabalho. Então, assim, a gente tem muitos especialistas, e esse monte de especialistas, eles vão criar essa interdependência funcional, um precisa do outro. E é engraçado a gente pensar sobre isso, porque hoje num mundo no qual existe bastante individualismo, ganância, a pessoa que pensa em si mesmo, pensar em ter melhor do que ser, o ódio, a intolerância. As pessoas estão quase se matando nas redes sociais. Daqui um pouco vai estourar uma guerra civil, não é muito longe. Então, assim, há muita radicalização por vários motivos. Racismo, ódio, intolerância, xenofobia. Só que Durkheim vai dizer o seguinte, e é engraçado a gente pensar sobre isso, porque talvez poderia ser um alento, uma ajuda, que é o quê? Nunca a gente precisou tanto do outro. Então esse ódio, esse individualismo, essa intolerância, ela é uma cortina de fumaça, é algo que está passando ali, está escondendo a real dimensão da coisa. Qual que é a real dimensão da coisa? Nós não conseguimos viver sozinhos. A gente precisa do outro. E quanto mais especialização funcional, quanto mais a pessoa ela é uma mulher de negócio, a outra é uma mulher que é enfermeira, técnica de enfermagem, médica, arquiteta, o camarada ele é engenheiro, é arquiteto, é o padeiro, é o confeiteiro, é a pessoa que trabalha com gastronomia, é a pessoa que trabalha como ajudante na farmácia, atendente de loja, atendente de caixa do mercado, o ajudante que faz serviço de calha na construção civil, o eletricista, o pedreiro, o mestre de obras. Cara, a gente precisa de muito dessas pessoas. O gari, o educador, a educadora, a pedagoga das séries iniciais, o professor das séries iniciais, o professor da universidade. Então, por exemplo, qual que é o material de uso do professor muito recorrente? É uma caneta. O professor não consegue fazer o instrumento do seu trabalho. Então, ele precisa do operário, ele precisa do transportador, ele precisa de alguém que está mexendo lá com os hidrocarbonetos do petróleo para fazer essa tinta. E assim sucessivamente. Então imagina o pãozinho de cada dia que a gente come. Seus pais vão lá e compram um pão de manhã. Para a gente poder tomar o café da manhã nesses dias frios. Para que seu pai e sua mãe, seus avós, alguém, vá lá na padaria e compra esse pão de manhã, cara, um mundo de coisas aconteceu. Bom, o padeiro teve que fazer esse pão, só que alguém que trabalha na padaria teve que comprar esse pão, que utilizou um carro, que passou pelo posto de gasolina, né, teve trabalho do frentista na hora de abastecer. Na hora de ele pegar esse trigo lá no grande atacadista, já teve o repositor para fazer essas alterações, teve atendente de caixa, teve o frente de caixa, teve o guarda que trabalha lá na frente do mercado, teve o caminhoneiro para transportar essa mercadoria, teve alguém para guardar isso lá no silo, alguém para colher, para fazer, manejar a agricultura, teve outras pessoas em outras cooperativas. Então, para que seus pais, sua família tenham um pãozinho francês pela manhã para comer, ser primeiro café da manhã, um monte de coisa aconteceu. Então, assim, a gente está num momento de alta dependência do outro, né?
A Durkheim chama isso de interdependência funcional. Pessoal, o que esse cara está fazendo? Quem é esse cara aí? Se quiser ligar o microfone, eu vou responder no chat. Exato. Bom, a gente tem alguém que trabalha na construção civil, o Rodrigo está falando, eu, Nacelli, a Vitória. Esse camarada é um eletricista. Tá lá. Bom, para ele fazer o trabalho dele, ele precisou de alguém para comprar essa casa, ou para exigir uma reforma, né? De alguém, sei lá, um corretor de imóveis, um mestre de obra que se deu um toque e falou, ó, tem um serviço lá em alguma casa que a gente está construindo. O arquiteto, o engenheiro, colegas dele da mesma profissão, talvez não pegou o serviço e passou para ele. Só que ele tem a da ferramenta, ele precisou comprar a ferramenta, ele precisou passar na loja, buscar algum tipo de ferramenta, algum tipo de fio, de cabo, algumas ferramentas de teste. Para isso, ele teve que andar nesse caminho, percorrer. Provavelmente ele passou no posto de gasolina, então ele foi servido pelo frentista. Então, o carro dele, na hora de ele trocar o pneu, ele precisou do borracheiro para alinhar, para verificar o freio, para verificar o terminal de direção. Senão dá muito problema. Então, veja bem, tudo aqui, né, precisa do outro. Olha esse capacete, ele não fez esse capacete. O óculos, ele precisou da atendente da loja de óculos, né? Ele precisou do médico oftalmologista. E assim vai. A gente tem mais uma imagem aqui. Pessoal, agora vamos falar meio rapidamente, estamos quase finalizando alguns conceitos, emprego ou ocupação. Então, trabalho, a gente viu que é essa atividade. Emprego é quando a gente faz uma atividade e é remunerado por isso. Então, por exemplo, quando você está arrumando o quintal, lavando o carro dos seus pais, trocando a lâmpada, fazendo algum tipo de serviço aí, lavando louça, né, no frio, lavar louça é bem chato, né? E aí, você está fazendo atividade? É uma atividade. É um trabalho? É um trabalho. É emprego? Não. Você está fazendo no ambiente familiar, você não está sendo remunerado por... É um ofício? Não. O ofício, basicamente, a ocupação, é aquela característica, né, de um certo tipo de fazer. Então, por exemplo, o ofício do atendente, do farmacêutico, da enfermeira, do arquiteto, do advogado, do professor, são ofícios, né, são ocupações. Que eles vão receber, claro, renda, mas eles vão receber renda quando eles estiverem lá, que é o emprego. Então, para a gente dividir de uma maneira bem simples, emprego é uma atividade de trabalho que você é remunerado por aquilo. Beleza? Porque você vai oferir um certo tipo de pagamento. Desemprego. Desemprego é muito discutido, sobretudo nesses dias. O desemprego, pessoal, é quando há pessoas para trabalhar, pessoas com interesse em trabalhar, procurando emprego e não encontram. E assim, os índices eles variam bastante, sempre são muito altos. Por exemplo, agora 12% de uma população de 100 milhões é 12 milhões, mas isso vai subir muito, né? 13 milhões, 14 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Não sei, a gente não sabe qual vai ser o resultado da pandemia, mas a gente sabe que vai ter muito desemprego. Então, e tem um número também que ele varia por conta de pessoas que não estão mais procurando. São pessoas que estão em subempregos, pessoas que estão trabalhando por conta própria, pessoas que estão sendo, de certa forma, vendedores ambulantes, que elas não estão procurando um emprego mais fixo e acabam não indo para a conta da estatística, mas é muito alto. O desemprego estrutural é devido a condições da estrutura que muda. Então, o mundo econômico muda, né? Algum colapso, alguma guerra, algum tipo de acontecimento muito importante entre dois países. No caso da pandemia também é algo que vai tornar a economia muito fragilizada, e aí vai. Vai ocorrer um desemprego cíclico. Bom, ele vai ser um problema, porque sem renda as famílias acabam não tendo condições para comprar e para se adequar e para manter uma dignidade que é um mínimo, né, de direito. E aí as pessoas vão começar a recorrer a trabalhos que são que não são bem remunerados, são considerados subemprego, e aí é muito ruim. Né? Casamentos vão ser desfeitos, o pessoal vai brigar mais, é muito complicado a gente ter pouco recurso para as pessoas. Bom, essa moça
Vamos destacar agora subemprego. Estamos quase terminando, tá? Subemprego, pessoal, vai ser o quê? É a condição na qual as pessoas querem trabalhar, mas trabalham em tempo parcial. Então, quando você tem alguma atividade que você poderia fazer por mais tempo, ou você é pouco remunerado por isso, nós chamamos isso de subemprego. Então, professor, aquele camarada lá que trabalha no Uber. Sim. Camarada que trabalha no iFood. Sim. Sei lá, o rapaz ou a moça que trabalha vendendo produtos da Avon, da Jequiti. É subemprego? É. Então, assim, as pessoas têm que trabalhar, não conseguem trabalhar no tempo suficiente, não carga horária de 8 horas seguidas, ou 4 horas que seja, e às vezes o trabalho não paga muito o suficiente. Então, por exemplo, quem é que está ganhando em relação ao Uber se o camarada não está ganhando bem? É o dono da Uber. Então, os produtos são vendidos pela Jequiti, quem é que está ganhando em cima? Ah, é o Silvio Santos, com certeza. Por quê? Essas pessoas elas não estão pagando fixamente essas pessoas para trabalhar. E quem que gera riqueza? Não se enganem, a pandemia mostrou muito isso. Você viu que a economia parou? Parou não, ela ficou andando, caminhando em passos mais lentos. Porque a gente continuou comprando no mercado, continuou fazendo pedidos, as coisas continuaram sendo transportadas pelos caminhoneiros. Então ela diminuiu um pouquinho a economia. Mas quem que segura a bronca? São os trabalhadores, não tenha dúvida. São os trabalhadores. Então não é o grande capitalista, o grande industrial, não sei quem que quer que se autodeclare como o grande maioral da economia. Não, é o trabalhador, cara, na ponta de lança. Então as pessoas deveriam ser mais valorizadas, o trabalho deveria ser mais valorizado. Pô, mas que pena, né, que uma faxineira, ou que um motorista de Uber, ele ganha muito pouco em relação a outros trabalhos. A enfermeira, imagina os enfermeiros que estão aí na ponta de lança, estão na frente, na trincheira em relação à doença, salvando vidas, enfrentando esses desafios em relação à falta de equipamentos, ajudando os doentes, pois deveriam ser muito, muito valorizados. Quanto que ganha uma enfermeira? Sei lá, R$ 1.300. Quanto ganha o frentista? 1.000, 1.200. Quanto ganha o atendente de caixa? Um salário, 1.045. Então, as pessoas não são valorizadas suficientemente. Agora, imagine só, mesmo com emprego fixo, não há uma valorização do trabalho, imagine um subemprego. Então, a pessoa, para ser um Uber e ganhar um certo dinheiro, ele vai ter que rodar muito. Ao invés de 4 horas, 8 horas por dia, ele vai ter que trabalhar 10, vai ter que trabalhar 12. Vai ter que se virar nos 30. O camarada do iFood também. É complicado isso. E é cada vez mais recorrente, porque, por exemplo, você imagina o camarada que trabalha no setor de educação, de acesso de home office, teletrabalho. As pessoas estão trabalhando em casa há bastante tempo também. E aí há uma divisão muito pequena entre o que você faz em casa e o que é trabalho, o que é lazer e o que é trabalho. Começa a se misturar. Não tem a questão dos aplicativos, que nos roubam tempo bastante? Facebook, Instagram, WhatsApp. Então você começa a não ter essa separação, porque essas coisas vão te perturbando o dia todo. Então o trabalho home office, o trabalho do subemprego também é um pouco isso. A pessoa que é vendedora ambulante, que faz salgados, vende bolo, alguma coisa nesse sentido, ela acorda de manhã, de madrugada, 5 horas da manhã, 5h30, começa a fazer esses afazeres, compra os ingredientes, faz o bolo, faz o salgado, sai na rua, entrega para outro vender, e isso vai o dia inteiro, cara. Vai o dia inteiro. Sem carteira assinada, sem plano de saúde, sem seguridade social, sem 13º, sem férias, tudo isso que nós chamamos de soluções de um estado de bem-estar social, ou trabalhos, salários indiretos, tudo isso aqui é salário indireto, é ajuda de custo. As pessoas não têm. Não têm. Se um Uber ficar doente, se um entregador do iFood ficar doente, se as pessoas que trabalham por conta própria ficarem doentes, ferrou, né? Muito ruim. Então, o subemprego está em alta e a gente tem que lutar contra ele. Olha lá, a imagem do camarada aí. Tá correndo o mundo, né? Eles estão entregando de tudo. Entregando de tudo. Então, pessoal, para finalizar, né, comentar rapidamente sobre desigualdade. E aí vocês leiam o material, vou deixar esse slide também no link, vou deixar na sala de aula virtual de vocês. Só discutir um pouquinho sobre falsas respostas, tá? Tome cuidado com o problema que vai dizer, com a resposta que vai dizer que está no indivíduo, na pessoa.
Você é o sujeito de si mesmo, você consegue recuperar tudo que você quiser, é o futuro brilhante, você é o cara, ou você é a cara. Tome cuidado, assim, a gente precisa do coletivo, a gente vai perceber que em antropologia, em ciência política, em sociologia, o que a gente, qual que é a nossa perspectiva? As pessoas vivendo em coletividade. E é isso que vai resultar. Então, a saída individual, a saída individualizante, ela não é padrão e ela não ocorre, ela é uma ideologia. Então, é um ideário, um pensamento que é forçado para que a gente tenha. Então, não tem essas soluções, tá? Mas, professor, que solução que é essa? É aquela solução de balcão de emprego, daquela dos jornais na segunda-feira, dos apresentadores de TV, que sempre recorrem a essas falsas afirmações. A gente tem que ter muito cuidado com uma afirmação muito simples. Não, você consegue, né? Seja empreendedor de si mesmo. Você vai para frente, corra atrás. Você vai conquistar tudo que você quiser. Não vai. Não vai, porque a gente tem uma desigualdade muito tremenda. Só depende do seu esforço, essas frases que a gente... muito manjadas. Porque a gente vai aceitando, mas a gente tem que criticá-las. Então, eu sou muito crítico também em relação também até àquela disciplina, projeto de vida, quando se discute muito só sobre empreendedorismo. Projeto de vida pode dar um norte, vai discutir sobre trabalho, sobre várias outras coisas, mas com o pé atrás. Então, por exemplo, a ideia do empreendedorismo, que a solução está em você? Não, a solução não está em você. A solução precisa de políticas públicas, precisa do Estado, precisa do mercado se ajudando, precisa de leis, precisa de reorganização da sociedade. Mas, professor, tem aquela pessoa que vai segurar a bronca, vai conseguir subir na vida. Tem, claro. Tô falando que não tem. Mas a exceção à regra. Exceção à regra. Então, claro, a gente tem que falar, tem que ter força de vontade, tem que estudar, tem que se esforçar, mas não é porque você vai se esforçar e vai ter força de vontade que, rapidamente, isso vai resultar em uma boa opção, ou boa posição de emprego, posição social. Não. Não. A gente tem que ser sensato nesse sentido. Tem que ser crítico, tá? Pessoal, só para falar, finalizando, algum dado importante. Para eu falar por que o trabalho é importante e por que ele não é valorizado. Ó, 27% da renda está na mão do 1%. Quem que são esses 1%? São 1% mais rico, né? A elite, né? Classe mais superior em relação à riqueza e a patrimônio. Cara, 27% da riqueza que a população cria, isso aí é fonte do PNAD, né? Que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2019. Então, esse 1% mais rico, ele tem um ganho médio de 27 mil reais. Agora, imagina, veja bem. Pô, o que faz um eletricista? O eletricista, ele ganha por conta própria, ele consegue oferir uma renda até maior do que o salário mínimo. Mas vamos colocar aí, alguém que trabalha por salário mínimo. Frentista, atendente de farmácia, atendente de caixa, e aí vai. Bom, atendente da padaria, as pessoas vão ganhar um salário mínimo. A faxineira. Agora, o ganho médio mensal das pessoas de 1% mais ricas, eles ganham 27 mil reais. Ganho médio, porque tem pessoas que ganham mais? Tem. Muito provavelmente a pessoa que tem casa na praia, a pessoa que tem uma casa lá no Residencial Dama, no Alphaville da vida, nos Jardins em São Paulo, né, Terras do Golfe. Há pessoas ali que ganham 100 mil reais no mês, ganham 200 mil reais no mês, ganham 300 mil reais no mês. Pô, mas espera aí. Aquela ideia de meritocracia, aquela ideia de empreendedorismo, de esforço, que você vai conseguir tudo, quer dizer que uma faxineira se esforça menos que uma pessoa que ganha, que mora lá nos Jardins e ganha 100 mil reais? Não. Mentira. A gente tem que ser claro para falar isso. Um atendente de farmácia trabalha menos do que um camarada que mora no Alphaville e ganha 30 mil reais, 50 mil reais? Não. Então, a primeira coisa é retirar essas falsas visões. Há várias pessoas fazendo trabalho, a gente viu no Emily Durkheim que essas várias pessoas trabalhando, vários serviços, várias especializações, são muito importantes. Todas são. Ah, o gari é importante? Claro que é. Tirem todos os garis para você ver. Essa pandemia da Covid vai ficar pequena, perto de todas as doenças que virão. A faxineira é importante? Claro que é. Atendente de farmácia. Porque as pessoas tinham que ganhar mais, cara. Se não dá para pagar 27 mil reais, que pagasse 4, que pagasse 5, que pagasse 3. Que não dá para a pessoa viver com um salário. Ah, professor, mas se todos vivessem um salário, beleza? Vocês tinham equidade.
Mas o que não dá é uma pessoa igual uma faxineira, um borracheiro, trabalha pra caramba, ganha um salário, e uma pessoa que ganha 30 mil reais. A gente tem um problema, isso. A gente tem que enxergar, isso é uma vergonha. Isso é demasiado injusto. E aqueles que ganham 200 e 300 mil reais? Piorou. O cara ganha 200, 300 vezes que o outro. Ah, porque ele se esforçou e trabalha mais. Mentira. Então a gente tem que pensar sobre essas coisas. Diga-se de passagem, alguns historiadores vão dizer que nunca antes na história mundial, não aconteceu na Antiguidade, não aconteceu na Idade Média, de ter pessoas que ganham 300 vezes mais, têm 300, 400 vezes mais riqueza do que a outra. Isso é um descalabro, isso é vergonhoso, a desigualdade é tamanha. Nosso problema é desigualdade. Temos que valorizar o trabalho tem que ser valorizado. Não o dono do trabalho, Luciano Heng da van, não. Quem que toca a coisa lá? É o funcionário na frente de caixa, é o rapaz, é a menina que está atendendo aquele setorzinho lá, a ilha de eletrônicos, é o rapaz ou a menina que está dobrando calça lá. Esses são os trabalhadores que levantam a coisa. O trabalhador que é fundamental. Bom, 50% dos mais pobres recebem 820 reais, que hoje a pessoas já chama de a ralé brasileiro, a classe mais baixa. É vergonhoso falar, bom, esse cara ele recebe 820 porque não se esforça ou porque ele é inferior. Ele é tido como inferior, ele é inferiorizado. Vai falar, ele não trabalha, não se esforça, mentira. Essas pessoas não têm instrução, não tiveram família, não tiveram privilégios de classe, não nasceram em berço bom, em berço de esplêndido, em berço de ouro. Falar que eles não se esforçam, falar que o problema está no empreendedorismo, seja empreendedor de si mesmo. É balela, conversa para boi dormir. Então a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa realmente da força do mercado, força do Estado. Essas coisas têm que se ajustar, leis, legislações. Por isso que a gente tem que se organizar. Beleza? Último dado, Catar tem a maior concentração de renda do 1% mais rico. Adivinha quem é o segundo país? Brasil. Catar, Emirados Árabes, tá? Alta concentração de riqueza. O Brasil está em segundo. Beleza? Pessoal, nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho do trabalho e chamar atenção um pouquinho como estão as mulheres e como estão os negros. A gente vê que tem um movimento fortíssimo nos Estados Unidos e um movimento fortíssimo aqui no Brasil, né? Antifascismo. Nos Estados Unidos, no caso, é o Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. E realmente, em relação ao trabalho, também há uma desigualdade tremenda dessas populações que são consideradas minorias, né? Negros, índios, mulheres, LGBTs. Nas próximas aulas a gente vai discutir sobre isso. Beleza? Se alguém quiser ligar o microfone, quiser fazer algum tipo de pergunta, fiquem à vontade, utilizem o chat. Nas próximas aulas, leiam o material. A gente vai seguir entendendo um pouquinho mais sobre essa complexidade das dinâmicas sociais e dos fenômenos que ocorrem na sociedade. Beleza? Valeu, professor Emílio Santos. É isso aí, gente. Deixa eu ver mais uma vez quem está aqui. Um abraço aí para o Rodrigo Leandro, Maria Eduarda, Vitória, Regina, Raíssa Laras, Lívia Areco, Yunaceli Pereira, Rodrigo Leandro de novo, Luísa Cristaldo. E as pessoas foram comentando, Isadora Correia, Tamires, Maria Eduarda. E é isso aí. Se quiserem ligar o microfone, quiserem dar mais o último recado, deixa eu ler os recados. A Maria Eduarda gostou, o Rodrigo disse que não tem dúvidas. Ótima aula, professor. A Vitória disse que arrasou na aula. E a Luísa, muito boa aula. E é isso, vamos discutindo. E para vocês que são terceiro ano do ensino médio, esses elementos são fundamentais. Cai muito, gente. Né? Não é muito falado, mas cai muito. Dentro das ciências humanas, a geografia, a história, a sociologia, a filosofia, se entrelaçam. Então, por exemplo, em um momento que vai discutir sobre trabalho, vai estar lá. Trabalho na história, parará. Quem que disse sobre o trabalho e uma mudança de perspectiva? Aí vai estar lá, alguns autores, Max Weber, não tem outro. A divisão do trabalho social é importante, a especialização por isso, por aquilo, Durkheim. E mais à frente a gente não falou do próximo sociólogo, que é o Karl Marx, que ele está muito mais preocupado sobre esse conflito, né, esse antagonismo, essas desigualdades em relação ao mundo do trabalho.
mas cai muito sobre isso no Enem, nos processos seletivos por aí afora. Beleza? Bom, chegamos ao final, deu tempo, valeu. Se quiserem escrever alguma coisa lá, eu vou colocar no canal também, vou colocar no canal do professor Miro Santos, no YouTube, e colocar na sala de aula virtual de vocês. Deixa eu só fechar aqui. Alguém ligou a câmera? Quer aparecer? Vocês estão com vergonha, né? De aparecer. Deixa eu colocar aqui todo mundo. Olha lá. Então, valeu, pessoal. É isso. Abraço, tudo de bom. Até a próxima.